Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. E nós estamos aqui hoje com mais um Sem Dúvidas, é assim que você deve viver. E hoje nós vamos receber uma formação sobre o sacramento do batismo. Fica ligadinho aí! Pessoal, eu tenho uma pergunta logo de início. Vocês estão gostando dessa ideia sobre a formação sobre os sacramentos? Tem gerado frutos? Aí eu sei que foi bem pouquinho, a gente teve uma pequena introdução, tivemos um pouco sobre o sacramento da ordem, o testemunho também do Padre Juliano. O que você tem achado? E também do resto do canal, deixe a sua opinião, isso é muito importante. Se inscreva se ainda não é inscrito e vamos correr atrás de nos formar. Coloque aí as suas dúvidas, que em tudo aquilo que eu puder te ajudarei com a maior alegria, viu? E hoje, como eu falei, nós vamos conversar um pouco sobre o batismo. É um sacramento riquíssimo, né? E é um dos sacramentos da iniciação cristã. É o primeiro sacramento que qualquer pessoa deve receber. Sem o batismo, nós não podemos receber nenhum dos outros sacramentos. Então ele é essa porta de abertura para a vida em Cristo. Ele me inclui na família de Cristo. Agora eu vou estar lendo um pedacinho aqui do Yucat, né? Eu gosto sempre de, em profundo respeito à igreja, sempre passar aquilo que a minha igreja fala. Sempre pergunto aos sacerdotes, tiro dúvidas para conseguir dar um conteúdo legal aqui. E no Yucat, não sei se você conhece esse livrinho, mas ele é maravilhoso. Logo no início aqui, é a primeira pergunta. O que é o batismo? Tcharam, o que é o batismo? O batismo é o caminho do reino da morte para a vida, a porta da igreja e o começo de uma comunhão duradoura com Deus. Então o batismo é justamente isso que eu já havia partilhado com vocês, essa porta de entrada, esse início da vida cristã. A partir do batismo eu começo a viver uma nova vida em Cristo. E também algo interessantíssimo, né? O batismo ele me lava, ele me livra, ele me purifica da culpa original. Lá de Adão, de Eva, aquela história que a gente conhece. E algo também que muitas vezes a gente ouve certos questionamentos, de irmãos de outras denominações religiosas, mas também dentro da própria igreja a gente às vezes fica com essa dúvida, né? Por que batizar criança? A criança não tem noção do que está acontecendo, a criança não faz ideia do que está acontecendo ali naquele momento. E aí o catecismo também diz aqui o seguinte: a igreja conserva desde os tempos antigos o batismo das crianças. Existe uma razão para isso. Antes de nos termos decidido por Deus, já Deus se tinha decidido por nós. O batismo é, portanto, uma graça, um imerecido dom de Deus que nos acolhe incondicionalmente. Os pais crentes que desejam o melhor para o seu filho desejam para ele também o batismo, onde a criança é tirada do influxo do pecado original e do poder da morte. Então, assim, esse ato de batizar criança, muito mais além do que, não, eu vou impor aquilo dali sobre o meu filho. Não, você está gerando vida, trazendo o seu filho para a vida. Ele não tem consciência e por isso precisa de alguém que zele por ele. Então é esse ato onde os pais pedem o batismo do filho para que o filho, pelo querer, pela fé dos pais, passem a ser parte da família de Cristo. Diferente, por exemplo, daqueles que são adultos e ainda não receberam o sacramento do batismo. Esses são chamados os catecúmenos, que fazem toda essa preparação, como na igreja primitiva, aqueles que para receberem o batismo recebiam essa preparação. A partir de então, ele pede o batismo, diferente da criança. E aí você talvez pergunte, e quem pode ser batizado? Todos. Sim, exatamente todas as pessoas que professam a sua fé e que pedem o batismo à igreja. Todos esses podem ser batizados. E quem pode batizar? E isso é algo lindo, gente, eu acho isso fantástico. Claro que em primeiríssimo lugar cabe esse ato de batizar alguém, ministros ordenados, bispos, sacerdotes, diáconos, essas pessoas. Mas em casos extraordinários, qualquer um pode batizar. Você sabia disso? Por exemplo, uma criança acaba de nascer e ela corre risco de morrer. Uma enfermeira pode batizar aquela criança com água, sempre o batismo tem que ser feito com água. Com 3 vezes ela vai derramar sobre a cabeça daquela criança um pouco de água, dizendo: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Qualquer pessoa pode fazer isso. De repente, você tá passando em alguma rodovia, aconteceu um acidente gravíssimo e de repente aquela pessoa está quase morrendo e você pergunta, você é batizado? Não, eu não sou batizado. Arruma um pouco de água e batiza aquela pessoa. Porque Deus olha essa atitude, a atitude da pessoa que, nesse caso, por exemplo, que pede, eu não sou batizado e eu quero fazer parte da família de Deus. Claro que isso, gente, de maneira extraordinária. O comum, o certo é toda essa preparação dos pais que levam os filhos e tal e recebem o batismo na igreja, mas em casos extraordinários isso pode acontecer. E aí você me pergunta, vai que essa criança sobrevive, como eu conheço casos assim. E aí ela tem que receber o batismo na igreja? Não. O que vale é o primeiro batismo daquela criança. Claro que ela pode fazer os complementos, né? Como tem o óleo bento, né? O sal bento, né, que são os complementos do batismo, mas o derramamento da água ali na hora que diz eu te batizo em nome do Pai e do Filho, isso não precisa acontecer de novo, porque o que vale é o primeiro batismo. Então assim, são essas riquezas que a nossa igreja nos propõe. E se caso você ainda não é batizado, procure uma igreja, procure um sacerdote, faça a sua preparação para que você seja batizado. Deus abençoe muito você e vamos evangelizar juntos. Grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau.